Shalom, Lekulam, Shalom a todos, Bruhim, Rabaim, sejam bem-vindos ao segundo estudo da série Mishpahá. Mishpahá é família. Estamos fazendo uma série de vídeos falando a respeito da família. A aula passada foi o primeiro vídeo desta série e estudamos duas palavras que se encontram em Gênesis capítulo 2, versículo 24. Nós aprendemos, a palavra unir no original, que significa davak, e a palavra quando a Bíblia fala os dois em uma só carne, em hebraico errado. Não tem como se separar em um casamento feito na presença do Eterno. Hoje vamos começar a estudar sobre os membros que compõem uma mishpahá, os membros de uma família. E nesse estudo vamos falar da figura mais importante dentro de uma mishpahá, que é este nome que você está vendo aqui, Ave. Ave em hebraico é pai. Vamos descobrir o verdadeiro significado deste nome e qual o papel de um pai dentro da família. Vamos lá. O termo pai é composto de duas consoantes hebraicas, o Aleph e o Beit. E nós sabemos que no hebraico cada consoante tem o seu nome, o seu valor numérico e um significado. O Aleph é a primeira consoante hebraica e ela significa força, poder, autoridade e mestre. A segunda consoante do termo pai é o Beit. Aqui ele se encontra sem o daguesh no meio, ele tem som de V, é o Beit. E esta consoante, o Beit, ela significa casa. Então, o nome pai, dentro de um contexto bíblico, é a força, o poder, a autoridade, o mestre de uma casa. O Aleph significa força, poder, autoridade, mestre. O Beit significa casa. Então o nome pai é o poder, a autoridade, a força e o mestre de uma casa. Na cultura secular, um homem que tem um caso, relação com uma mulher, ao engravidá-la, ele é reconhecido como um pai, paga a pensão, enfim. Porém, dentro de um contexto bíblico, um pai é a força, o poder, a autoridade, o mestre de uma casa. Vamos meditar nesses dois versículos aqui. O primeiro se encontra em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 5, e o segundo versículo se encontra em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Vamos ler. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 5, diz assim: pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Como? Eu não entendo como tem pessoas que, com a família toda bagunçada, os filhos todos desordenados, e quer pastorear. Estão discipulando filhos dos outros, querendo ensiná-los. Isto é uma heresia.
Isto não condiz com a palavra de Deus. Vamos para outro versículo. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Meu querido, o verdadeiro pai é a força, o poder, a autoridade, o mestre de um lar. Se você não governa a sua casa, se você não cuida da sua família, como você vai cuidar da obra do Senhor? Olha o que diz aqui, ó. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente o da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Eu quero frisar esta palavra aqui, o descrente. Veja o que significa essa palavra no grego. Descrente no grego é esse termo aqui, ó. Apistos. Apistos está transliterado aqui. Significa infiel, incrédulo, que não é confiável, desleal, aquele que não cuida dos seus, principalmente da própria casa, tem negado a fé e é pior do que um apistos. Ele é pior do que o infiel, ele é pior do que o incrédulo, ele não é confiável, ele é um sujeito desleal. Como um elemento desse vai pastorear o rebanho do Eterno? Isso aqui é um bruxo, é um verdadeiro bruxo. Paulo não tinha uma palavra para descrevê-lo e disse que era pior do que o infiel. Um bruxo, camarada que larga a família jogada, filhos, esposa, e sai por aí falando que está pregando o evangelho do Eterno. Não acreditem nesses homens. Yeshua disse que pelos frutos conhecereis a árvore. Não se deixe enganar. Quando você vê esse tipo de pessoas pastoreando, liderando, sai fora, porque são obras más e não tem nenhum respaldo bíblico. Antes de Deus instituir igreja, Ele instituiu família. Se você não for família, você nunca será igreja. Isto é uma realidade. A sociedade nada mais é do que um montoeiro de lares. A fraqueza de uma nação não começa na escola. A fraqueza de uma nação não começa na política. A fraqueza de uma nação não começa na religião. A fraqueza de uma nação começa dentro de casa. Se as famílias não forem direcionadas de acordo com os preceitos bíblicos, a sociedade vai se corromper. Por esses dias nós vimos o povo religioso que não conhece Bíblia levantando um homem dizendo que ele seria o defensor da família brasileira. Um homem que já teve 3 casamentos. Os filhos são verdadeiros desmando. E um moço desse, os religiosos que não têm noção do evangelho, colocou para governar uma nação um homem que nunca governou a sua casa. Isso é lamentável. Primeiro você cuida da sua família e da sua casa. Ainda que o mundo venha se perder, mas a família do servo de Deus não pode se perder. No tempo de Noé, o mundo pereceu, mas Noé e a sua família entrou dentro da arca. Deus destruiu Eli porque não governava a sua casa. Seja um pai de acordo com os princípios bíblicos. Seja a força, a autoridade, o poder, o mestre que domina a casa, a família. E assim encerramos o segundo estudo da série Mishpahá.
Shalom, Lehitraot, até a próxima.